gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, tem um antigo ditado popular que diz que sem o intrujão não existe o ladrão. E aí, este adágio se aplica na questão do tráfico de drogas. Porque sem um maconheiro não existiria o traficante para vender maconha. Ele não teria a quem vender. Não ganharia dinheiro, não prosperaria. E a maioria das facções criminosas, embora não existam pesquisas que apontem essa realidade, mas se supõe que a absoluta maioria, se não 100%, das organizações criminosas, ela tem na maconha a sua maior rentabilidade. Então é a maconha que sustenta todas as facções criminosas. Por sua vez, são as facções criminosas responsáveis por homicídios, sequestros, assassinatos, estupro, arrombamento de estabelecimentos comerciais e residenciais, enfim, uma série de crimes que acaba tendo na venda da maconha a causa do seu fortalecimento. Consequentemente, o que a gente pode supor, ou pelo menos concluir, é que o usuário da maconha, é que o maconheiro é quem está sustentando toda essa onda de criminalidade que nos assusta e nos preocupa bastante. Então, sem a existência do maconheiro, talvez não tivéssemos um volume tão grande de homicídios, de tentativas de assassinatos, de arrombamentos a residências e a lojas, que nós não tivéssemos assaltos, roubos, enfim. Vejo no maconheiro a causa de muitos dos nossos problemas. E não vejo sentido, né? Primeiro por conta de que é uma droga ilícita. Então o uso da maconha significa infringir a lei, está à margem da lei. Além do que eu falara em relação a sustentar uma organização criminosa. Se o uso das drogas tem sua finalidade na busca do entretenimento, do lazer e do prazer, é claro que existem outras alternativas inúmeras, muitas outras alternativas que, a despeito de, por exemplo, eu não ter conhecimento do teor do prazer, da tragada de um cigarro de maconha, não sei, não quero saber e nunca vou saber, mas eu tenho um entendimento de que outras formas de prazer, outras formas de busca de entretenimento, deve ser muito mais fácil, muito mais barato, mas, sobretudo, tranquilo pelo fato de não ser ilícito. Então, fumar maconha, na verdade, é estimular a prática do crime. E nós vivemos um momento de muita violência na cidade, no estado e no país. São muitas pessoas sendo assassinadas por conta justamente dessa rede de correlação entre o maconheiro e o traficante e vendedor da maconha. Então é preciso que nossos jovens, preciso que as pessoas tenham consciência de que essa onda de fumar maconha não faz mal, fumar maconha não prejudica ninguém, é uma retórica que não corresponde aos fatos. A maconha faz mal sob todos os aspectos. A maconha não tem benefício nenhum quando se considerado o fato de que essa busca do prazer podem ter opções em outras situações. Nunca a maconha. Isso tem que ser muito claro. Eu sou até da opinião de que o maconheiro não pode ser tratado como um coitadinho, como um doente. Ele tinha que ser penalizado. Talvez não na mesma graduação do traficante. E eu diria, olha, se o traficante foi flagrado no ato ilícito, se o traficante foi comprovado que ele vende, produz, distribui a maconha, então ele vai pegar ali no mínimo 10 anos. 10 anos e ficar 10 anos, não é 10 anos e ficar só 10 dias. Já o usuário da droga, ou seja, o consumidor do produto do traficante, deveria pegar pelo menos 5 anos. Não tem que ser tratado o viciado como um coitadinho, um paciente, de jeito nenhum, porque ele é causa. O efeito é o traficante, a causa é o maconheiro.
Então, por isso que a minha opinião é o seguinte: foi flagrado fumando maconha, portando maconha, não pode ter o beneplácito da justiça, da lei, de que tem que ser tratado numa clínica, tem que ser... Não, nada disso. Penso diferente. Eu penso que todo maconheiro tem que ser tratado como bandido, como criminoso. Todo maconheiro é criminoso, porque ele faz uso de um produto ilícito, porque ele estimula, fortalece e financia organizações criminosas que praticam uma série de crimes que pode inclusive atingir a própria pessoa que faz uso do produto do traficante, se não ele, indiretamente ele. Quantos casos a gente tem assistido na cidade? Eu já noticiei muitos deles, embora nos meus quase 40 anos de comunicação eu sempre evitei noticiar assuntos relacionados à polícia, ocorrências policiais, nunca foi. Embora eu tenha começado como repórter policial, mas é uma área que eu não gosto de tocar, não gosto sabe, não sei se por conta de eu não ter tolerância para algumas situações, né? Situações, por exemplo, do traficante ser preso hoje e amanhã já está solto, essas coisas me estressavam, do estuprador ou do homicida, de pessoas que estão gozando da impunidade, e eu tenho que noticiar este fato. Ainda ver a cara do sujeito rindo da polícia, debochando da polícia e da sociedade. Então tudo isso tem causa no maconheiro. Tudo isso é o maconheiro que sustenta, por exemplo, em Itabuna, o raio A, o raio B e o DMP. É o usuário da maconha que sustenta essas facções. Porque a maioria dos toxicômanos aqui de Itabuna, eles não têm poder aquisitivo para comprar LSD, cocaína, né? Eles vão para o crack ou vão para a maconha. O crack é um absurdo. Surgiu até uma droga nova aí, cujo nome eu me esqueci agora. O crack deveria ser muito mais avassalador, né? Eu acho que a maconha também. Fez o usuário, pronto. 2 dias de vida, 3 dias de vida, estava resolvido o problema. Mas, infelizmente, a maconha faz com que o maconheiro sobreviva com a maconha por mais 40, 50 anos. O crack, 4 anos, 5 anos. Deveria ser uma coisa muito mais impactante. Estaríamos livres de muitos problemas. É um pouco, sei lá, cruel esse tipo de raciocínio, mas às vezes a gente chega num limite de tolerância que a gente começa a conjecturar aspectos que sejam mais proveitosos para a harmonia dos lares, para a normalidade da sociedade, para a ordem, para a disciplina deste país. Então, se tiverem de existirem drogas com a potencialidade avassaladora de fazer com que o viciado seja exterminado em questões de 1 semana, 2 semanas, que venha essa droga. Porque essas outras, que fazem com que o indivíduo seja consumidor, por exemplo, da maconha, 30, 40 anos, durante todo esse período, ele vai estar fortalecendo o poder bélico das organizações criminosas, que, por sua vez, vão estar vitimando pessoas inocentes. Vão estar assaltando comerciantes que saem de casa cedinho para trabalhar, para sustentar a família, para prosperar, e de repente está lá e chega um bandido para assaltar, e o desfecho muitas vezes é de latrocínio, né? O mata para roubar. Muitas facções que acabam matando parentes do viciado, porque o viciado compra a droga, não paga, e aí quando a cobrança chega em forma de tiro, atinge quem não tem nada a ver. Às vezes é a mãe que passou o tempo todo, né, suplicando para o filho sair daquela vida. Ao não sair, o filho acaba ficando devendo a boca de fumo. E aí os soldados da boca de fumo vão fazer a cobrança, chegando na casa não encontra o filho, ou o filho foge, ou o filho se esquiva da facada, do tiro, e acaba atingindo a mãe, que morre, uma pobre coitada, sofredora, que passou muito tempo orientando, educando, alertando e aconselhando o filho para sair dessa vida que causou a morte dela. Então eu sempre vejo, eu não confio em usuário de droga. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas pessoas próximas a mim que são usuários de droga, não confio. Se o cara é maconheiro, não tem minha confiança. Tem até a minha boa relação social, né? Bom dia, boa tarde,
Não perco muito tempo também conversando com maconheiro, que normalmente são cabeças vazias. São pessoas que não têm muita coisa para lhe ensinar, para acrescentar na sua capacidade de absorção da informação, no seu potencial intelectual. São pessoas que vão falar sobre Big Brother, sobre o Flamengo, sobre o Vasco, sobre, enfim, banalidades. Coisas que não vão acrescentar absolutamente na sua elevação espiritual e no seu engrandecimento intelectual. Então, não perco muito tempo com maconheiro, não. Primeiro que eu não confio neles, não confio. E deixo isso muito público, porque eu nunca neguei para ninguém isso. Né? Nunca neguei. Acho até que a gente tem que ter esse ímpeto, tem que ter a coragem de estabelecer as nossas ideias, as nossas posições, sem o temor de represália, porque se elas acontecerem, são consequências da vida. As pessoas morrem, as pessoas são vítimas de acidente, muitas vezes de maneira involuntária. Quantas pessoas morrem de acidente aéreo sem nunca ter entrado no avião? Porque os aviões, às vezes, despencam e atingem o morador que muitas vezes está dormindo ali na zona rural, na beira da praia, enfim, curtindo o final de semana e acaba sendo vítima de uma tragédia aérea sem nunca ter chegado próximo ao aeroporto. Então, a vida tem, né, essa realidade. Então, nós termos vergonha ou medo de expor aquilo que nós acreditamos por conta das consequências, acho que é um desperdício. Acho que a gente tem que ter essa coragem, sabe, de dizer para as pessoas o que efetivamente a gente pensa. E o que eu penso sobre traficante maconheiro é isso. Eu acho que traficante deveria ter, independente do volume da apreensão do material ilícito, ele não poderia passar menos de 10 anos preso. Fico observando, tem bandido que fica 8 meses, 4 meses, 1 mês. Às vezes, na chamada, na primeira oportunidade, a justiça libera o traficante. Quantos casos a gente já viu aí mas ele foi preso no ano passado 8 vezes. Como é que pode um assaltante ser preso por práticas de assaltos renitentes, por conta de uma coisa quanto mais, ele é preso 8 vezes durante um ano? Quer dizer, é um desserviço que a justiça está prestando à sociedade. Porque não pode um juiz... Será que o juiz não tem filho? Será que o juiz não tem esposa, irmã, pai, mãe, vizinho, amigo, colega? Será que ele não dá para entender que quando ele libera um assaltante, na verdade ele está dando liberdade a uma pessoa que pode fazer como vítima entes queridos dele mesmo? Será que um juiz, quando libera um homicida, e quantos casos a gente já viu de pessoas que mataram e 4, 5 meses depois estava na rua e na primeira oportunidade voltou a matar? Então, segundo a homicídio, a gente pode imputar a responsabilidade ao juiz. A culpa é do bandido, mas a responsabilidade é do juiz. Porque se eu sou juiz, olha, eu vou começar pela pirâmide mais baixo dessa questão do trato da legislação criminal. Se eu fosse um delegado e chegasse na minha frente um traficante, eu ia me debruçar sobre o processo investigativo, sobre a elaboração do inquérito, para remeter um processo para a justiça que possibilitasse aquele meliante passar, no mínimo, o tempo máximo possível. Se o tempo fosse 10 anos, a peça que eu elaboraria seria para no mínimo 10 anos. Não flexibilizaria de jeito nenhum. Porque traficante, estuprador, latrocida, maticida, são criminosos hediondos. São pessoas cuja patologia não tem cura. Você vai esperar a cura de um estuprador, uma vez estuprador, sempre estuprador. Você vai esperar a cura de um pedófilo? Não tem cura. A pedofilia não tem cura. Uma vez pedófilo, sempre pedófilo. Traficante não é diferente. Um indivíduo está ali traficando, ganhando 8... Às vezes é analfabeto. Às vezes sempre é analfabeto. Às vezes não gosta de trabalhar, é preguiçoso. Não tem profissão, sabe? Não estudou, não quis trabalhar, não quis estudar, não se capacitou, não aprendeu uma profissão. Aí ele vai para o tráfico de drogas. Aí no tráfico de drogas, muitas vezes, ele vai ter uma renda muito superior ao que ganha um médico, ao que ganha um advogado. Aí o vagabundo com 15 anos entra no tráfico de drogas. Normalmente não chega a 20 anos vivo, porque também tem essa realidade, né? O tempo de liberdade e de vida de quem se envolve com tráfico de drogas, o período é de 5 anos, não passa disso. Se ele começou aos 15 anos, antes de completar os 20 anos, ou ele teve como transporte um camburão, ou seja, está preso,
ou deveria estar preso, ou já foi preso 20, 30 vezes, ou então o transporte será de rabecão. Aí é bom para ele, é bom para a família dele, e é bom para a sociedade porque foi para o Satanás, foi para o quinto dos infernos. Em vez de infernizar a vida das famílias, ele foi para o inferno porque detonaram com ele, que é o que merece traficante. Certa feita, eu tinha uma ideia, passei muito tempo sendo radicalmente contra a pena capital. Ainda sou contra, né, a pena de morte, mas tem algumas situações que eu flexibilizo. Tem algumas situações que eu acho que a pena capital é a solução para o problema. Porque tem gente que não tem cura, não tem jeito. Você vai pegar um pedófilo, um indivíduo de 40, 50, 60, 70, 80 anos, abusar sexualmente de um bebê, de uma criança de 3, 4, 5 anos, isso não é gente. Isso é uma barata no meio da gente, isso é uma ameba, isso é um sanguessuga, isso é um vampiro. E como tal, tem que ser tratado. Se eu estiver num ambiente e surgir uma barata, você não tenha dúvida que minha primeira reação é esmagar ela, é pisar ela. E que diferença tem uma barata no traficante ou vice-versa? Então os meus conceitos, inclusive de maneira religiosa, em relação à tolerância, né, à questão da pena capital, mudou por conta das coisas que eu passei a ler, assistir e conhecer. Vi indivíduos perigosíssimos, cínicos, mas que se apresentavam como pessoas afáveis, pessoas hipócritas, e a sociedade à mercê dele. Aqui só em Itabuna, nós não temos menos de 3 a 5 mil assassinos que estão andando por aí pela cidade. Na maior liberdade, porque a impunidade decorreu ou da imperícia da polícia investigativa ou do beneplácito da justiça. Nós temos, no mínimo, e assim, por baixo, 3 mil homicidas. Pessoas com as quais temos convivido. Temos nos deparado com essas pessoas por aí. Algumas a gente até aplaude, sorri para elas, porque a gente não sabe. Não sabe o que foi que ela fez. Às vezes até a polícia não sabe. Às vezes a polícia sabe, mas a justiça liberta. Às vezes a polícia sabe, a justiça sabe, mesmo assim o homicida é liberto. E estão por aí. Alguns até reincidindo em crimes. E tudo isso, muitas vezes, tem como causa o tráfico de drogas. Então é preciso que nós tratemos desse assunto com mais rigor. A legislação penal tem que ser revista, tem que ser mais rigorosa contra bandidos. A justiça não pode ser condescendente com essa turma. Porque essa horda de criminosos hediondos, ela tem feito com que a sociedade adoeça. As pessoas estão apreensivas. Você já não vê aquela tranquilidade na comunidade, né, por conta justamente desse pavor que as pessoas têm de a qualquer momento surgirem assaltantes, ladrões e homicidas. Veja o que acontece quando tem um pessoal sentado numa calçada e de repente passam ou se aproximam duas pessoas na moto. As pessoas já ficam apreensivas pensando que são assaltantes. Então é preciso que nós tenhamos da justiça e da polícia uma atenção mais rigorosa, e isso depende de leis. Isso depende dos nossos deputados federais. Né? A revisão do Código Penal, a mudança na legislação, né, dessa questão carcerária, enfim. Essas coisas têm que ser revistas, que é para nós podermos ter um país com ordem, para que com ordem nós tenhamos progresso, que são as duas vertentes simbolizadas, inclusive, na bandeira brasileira. O nosso maior símbolo tem lá, ordem e progresso. Como é que a gente vai ter ordem? Num país onde, na maioria das cidades, quem manda é o crime. Tente entrar num bairro de periferia, eu não diria Itabuna, de qualquer cidade desse país, depois de determinado horário, sem você ter vínculo com a comunidade. Quantos casos a gente tem visto aí de homicídios, de assaltos, de estupros, simplesmente porque a pessoa transitou no lugar errado. Confundiu um bairro com outro, uma rua com a outra, e aí foi abordada pelo crime, e o crime foi e fez toda
barbaridade possível com essa vítima. Tem policial que mora em determinado bairro de periferia e volta a frisar. Isso não é só em Itabuna. Isso acontece em todas as cidades brasileiras. A polícia está com medo de bandido. O policial tem medo do bandido. Deveria ser o inverso. Hoje quem tem medo da polícia é a população. E a polícia tem medo do bandido. Olha só a inversão de valores. Houve uma época, né, eu me lembro, eu era adolescente, as primeiras viaturas policiais chegadas em Itabuna eram Fuscas de cor marrom. Tanto é que eram conhecidos como as Moreninhas. Né? Tinha um apelido carinhoso pela população de as Moreninhas. 3 ou 4 viaturas no máximo, mas era uma cidade de paz, não tinha traficante. Quando acontecia um homicídio, assim, era de tempo em tempo, era uma novidade, era uma coisa escandalosa. Mataram fulano de tal, porque todo mundo também se conhecia. Era uma cidade de 80 mil habitantes, 70 mil habitantes, então você tinha mais afinidade com os moradores, e por conta talvez desse fato nós não tínhamos aqui uma violência como temos hoje, de maneira tão escancarada. Então nós regredimos, né? A cidade avançou, a cidade triplicou na sua quantidade de habitantes, mas ao mesmo tempo a cidade perdeu a sua paz, a sua tranquilidade. Eu sou de uma época em que a Catedral de São José, né, não era cercada, não tinha grades. Eu estudei no colégio antigo General Osório, que não tinha muro, né? Então, hoje, até as igrejas têm que estarem protegidas de muro, porque o crime está aí. Eu me lembro que na minha época de adolescente, você não via gradeado nas portas. Hoje você chega na rua e é difícil você encontrar uma casa que não esteja protegida por portões de ferro, por grades, porque o Estado está falhando. Os bandidos estão mandando e desmandando nas comunidades. Então até a polícia tem medo de ser polícia nesses locais. O policial que mora em determinados bairros da periferia, eles não entram fardado e nem saem fardado. Eles saem como pessoa comum, lá no quartel ou no batalhão, eles vestem a farda porque eles têm medo. Tem medo de ser vítima de assassinato. Nós temos em média na Bahia 20 assassinatos de policiais por ano. 20. Ou seja, o Estado não cuida dos seus agentes de segurança. O governo do Estado da Bahia não dá tranquilidade, não dá garantia de segurança para os seus agentes de segurança, para os seus policiais. Esperar o quê do resto da população? Ou para o resto da população? Então a gente não pode viver numa sociedade onde quem manda é o raio A, é o raio B, é o DMP. A gente não pode viver tranquilo numa sociedade nessa contextualização, porque na verdade a gente paga impostos e as leis estabelecem que a ordem tem que ser mantida pelo Estado. Um Estado democrático de direito requer uma polícia que funcione, um Estado que dê garantias de ir e vir ao cidadão. E que garantia é essa hoje? Se o próprio veículo oficial do governador foi roubado, se bem próximo do gabinete do governador uma agência bancária foi assaltada. Porque quando eles não conseguem proteger eles mesmos, quando o governador, quando o secretário de Segurança Pública, quando o comandante da Polícia Militar chega a ser vítima do crime, esperar o quê para o resto da sociedade? Esperar o quê de um Estado que gasta muito mais com propaganda, com rádio, televisão, jornais, placas, outdoor, etc., do que com segurança pública? Esperar o quê de um Estado desse? Esperar o quê de um Estado cuja educação está como a pior já em anos subsequentes, quando comparado aos demais estados brasileiros? Esperar o quê de um Estado que no ano passado teve um contingente de mais de 7 mil pessoas mortas, enquanto que em São Paulo esse número não chegou a 4 mil? Então nós estamos numa realidade dramática, onde as drogas estão campeando, onde os traficantes estão mandando e desmandando na periferia, e muitas vezes na cidade 100%, e onde o Estado está ausente. Vivemos momentos desarmoniosos, vivemos momentos difíceis, e eu espero que esta minha fala, que na verdade replica a fala de tantos outros colegas de comunicação, mesmo aqueles que são ligados ao governo, que elas sejam ouvidas,
que essas falas sejam compreendidas não por pessoas que querem achincalhar o governo, criticar o governo. Não, é expor aquilo que todo mundo está vendo e sentindo. Porque eu não estou falando absolutamente nada que não seja dentro de um contexto real. É o que está acontecendo. Veja hoje no final do dia como é que foi a cidade nas últimas 24 horas. Vejo que ontem, passando pelo centro da cidade, eu vi a polícia abordando um casal de maneira inclusive truculenta, né, batendo no casal, batendo na mulher. Quer dizer, coisas que a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar por conta de que está havendo qualificação da polícia, está havendo falta de seriedade, celeridade da justiça e a sociedade à mercê dessa realidade. Os nossos governantes e políticos entendem de uma vez por todas de que eles mesmos serão vítimas, mais cedo ou mais tarde, da situação. Então, queridos e queridas, a gente vai ter que conviver com essa dramática, esse sentimento, né, de que nós estamos desguarnecidos, menosprezados. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente. Eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TV Itabuna. Olha, há um paradoxo no mercado de trabalho. Porque quem tem acima de 40 anos já não serve para conseguir um emprego, para trabalhar. E quem tem abaixo de 20 anos, por não ter experiência, também não serve para trabalhar. Então aí você fica numa situação difícil para compreender o que está acontecendo. Porque quem tem menos de 20 anos está precisando de oportunidade, está precisando da inserção no mercado de trabalho para poder justamente se qualificar. Para 4, 2, 3 anos depois, está 100% qualificado dentro daquela função em que ele foi contratado. E quem tem mais de 40 anos, este tem preparação, tem qualificação, mas a idade faz com que o empregador, por alguma razão, não dê essa oportunidade. Então nós temos, dentro desse contexto, milhares de pessoas, eu diria muito mais de 10 mil pessoas em Itabuna, que estão precisando trabalhar, estão tendo que trabalhar, mas não conseguem emprego por conta justamente dessas duas vertentes. Até 20 anos, não tem experiência. Depois de 20 anos, não tem saúde, não tem força para ser um empregado. Essas distorções acabam fazendo com que muitas famílias estejam vivendo momentos difíceis de subsistência. A sociedade perde, porque toda vez que você impede de uma pessoa com 40 anos
está ali exercendo sua função, e muitas vezes é muito melhor, né, por conta do aprendizado do dia a dia, mas em função de uma determinação, porque não existe lei dizendo isso. A coisa é mais extraoficial. Toda vez que há uma convocação, né, para vagas, a preenchimento de vagas, né, é feita uma seleção. E nessa regra não se estabelece, olha, não pode... Tem até umas regras, menor de idade só se for menor aprendiz. Enfim, tem algumas regras, mas que não se adequam a essa situação do jovem, né, ou da pessoa acima de 40 anos. Mas a gente sabe que ali, de maneira extraoficial, os empregadores, eles evitam, né, essas duas, né, faixas etárias. Então perde muita gente, perde a sociedade, mas perde também esses trabalhadores. Então a gente acha, né, que alguma coisa deve ser feita para mudar, porque tem, muitas vezes, muita gente está reclamando de emprego, mas também tem outra situação, não tem qualificação. Então é preciso que as nossas autoridades governamentais comecem a promover a qualificação do jovem para que ele seja um trabalhador eficiente, né? Quantos serviços existem aí precisando de operadores? Eu, certa feita, entrevistei aqui o Milton Gramacho, ele que tem uma escola de capacitação profissional, e ele diz que não falta emprego, o que falta é pessoas querendo aprender profissões. E que quando ele forma uma turma, normalmente essa turma já sai com emprego garantido, a ponto até dele ter mandado um grupo de, parece, 20 jovens para o Rio Grande do Sul, trabalhar com eletricidade. Então, existem muitas oportunidades que acabam não sendo preenchidas pelos jovens porque eles não se prepararam, não se qualificaram. Então, cabe ao governante, cabe às nossas autoridades a fazerem com que existam cursos e também motivação. Quer ver, tem um curso, e até o Milton disse que alguns cursos e gratuitos, né, sobram vagas porque não aparecem pessoas para aprender, para ter aquele ofício, né? Por que as pessoas não vão? Por que os jovens não vão para um curso, já que ele é gratuito? Por que nossa juventude, que tanto reclama de falta de emprego, reclamam de não estarem trabalhando, por que também não vão se capacitar? Porque quem é que vai querer dar um emprego para um mecânico se o jovem não sabe trabalhar com a mecânica? Enquanto que existem cursos de mecânica gratuitos e o jovem não vai ter o aprendizado. Então, não há uma equação, a soma não bate, sabe? Tem um emprego de mecânico. Às vezes uma oficina automotiva está precisando de um chapista. Aí tem uma determinada escola, um instituto, que tem um curso, como é o caso esse do Milton Gramacho, que é gratuito, justamente para ensinar as pessoas a trabalharem nesse ofício. As pessoas não vão, os jovens não vão. Preferem jogar bola, jogar gude, assistir Netflix, assistir filmes, as coisas, e não reservam tempo. E esses cursos, eles não tomam todo o tempo, o dia todo, né? São cursos, muitas vezes, que acontecem em 2, 3 dias por semana, no máximo 1 hora e meia. Então dá para fazer um gerenciamento de tempo no sentido de contemplar a vontade de jogar futebol com a necessidade de ter um aprendizado profissional. Então, se o jovem tem qualificação, tem uma capacitação profissional, fica mais fácil dele conseguir um emprego. Porque os empregos são difíceis, mas eles existem. Só que eles só acontecem para quem se preparou para ocupá-lo. O jovem que preferiu se divertir, ir para a festa, tomar cachaça, fumar maconha, este vai estar à margem, não vai conseguir emprego, porque não vai ter emprego para quem não tem qualificação profissional. Como é que vai se contratar um jovem para ser motorista se ele não tem carteira de habilitação? Como é que vai colocar um jovem para trabalhar no estabelecimento lojista se ele não sabe, não aprendeu a lidar com as pessoas, né? A se comportar, a ter sinergia com o público, se ele mal sabe fazer as 4 operações? Então é preciso que a nossa juventude também cumpra o que lhe cabe de dever.
nossos jovens têm que entender que não está fácil, porque até 20 anos, normalmente as empresas não querem contratar pessoas. Então, quando ele está ali com seus 15 anos, na fase ainda de estudante, 15, 16, ainda adolescente, pegue o tempo dele de vida, né? São 3 tempos, é o tempo do estudo, é o tempo do entretenimento e o tempo da capacitação profissional. Tem tempo para tudo isso, porque normalmente o adolescente é bancado pelos pais, não paga aluguel, não paga refeição, não paga nada, né? Então ele vai ter todo o tempo do mundo para conciliar a sua necessidade de lazer, né? A sua necessidade de aprender, né? De estudar, e a sua necessidade de se capacitar para quando ele chegar na maioridade, ele ser um eletricista, ele ser um pintor, ele ser um mestre de obra, né? Ele ser um mecânico, enfim, ter uma profissão. Porque todo homem tem que chegar na sua maioridade com no mínimo 2 profissões. O sujeito tem que ter mais de uma profissão, porque consequentemente ele vai ter mais de uma alternativa nos momentos de dificuldades para a inserção no mercado de trabalho. E isso pode acontecer, porque tem profissões aí que as pessoas aprendem com 6 meses de aula, no máximo 6 meses. Para ser eletricista, eu não tenho dúvida que o período de aprendizado é inferior a 6 meses. Então o cidadão está ali com 15, 16 anos, toda a energia, né, toda a possibilidade de absorção do aprendizado. Tudo fácil para ele, mas ele quer gastar o tempo se divertindo, namorando, dançando, bebendo, brincando, enfim. Aí quando chega na maioridade, quer casar sem casa. Casa quando tem sem bujão, sem geladeira, sem fogão, sem cama. Quando tem tudo isso, é do pai, o pai que deu, mas não tem emprego. Como é que o cara quer casar? Interessante, eu tive recentemente conversando com um amigo meu, pastor Acindino. Ele recebeu a visita de um filho e pai, né? E o filho foi comunicar ao pastor que estava pretendendo se casar. E aí o pastor perguntou para ele assim, você já tem casa? Acho que o pastor sabia que ele não tinha. E a resposta foi negativa. Perguntou, você está trabalhando aonde? E o jovem disse que não estava trabalhando. Aí o pastor se dirigiu para ele perguntando o seguinte, como é que você quer casar? Sem casa e sem emprego. Eu sei que no final o casal, ou melhor, o casamento não aconteceu. A menina não quis mais saber do cidadão, e que é natural. Qual é a mulher que vai querer casar com alguém que não possa dar para ela o que ela sempre teve com os pais até então? Porque os pais dão para as filhas, né, o conforto do lar, o alimento, a segurança, a tranquilidade, a possibilidade de ficar deitada no sofá assistindo um filme o tempo todo. Então, quando ela sai de casa para casar, no mínimo ela tem que ter isso também. No mínimo, o marido tem que dar para ela aquilo que ela sempre teve, caso ela também não vá trabalhar. Mas como é que vai trabalhar se só a mulher trabalha, o homem não trabalha? Então a mulher que está trabalhando, está ganhando o dinheiro dela, está vendo que o dinheiro está indo embora com uma amante que não quer saber de nada na vida, quis somente saber de casar. A menina às vezes casa porque está doida para sair de casa, não aguenta mais, os pais proibindo ela de sair 10 horas, 11 horas, voltar 2 da manhã, 3 da manhã, como se o marido fosse permitir esse tipo de comportamento. Porque na verdade quando o casal parte para uma relação conjugal, existem deveres e direitos. Existem renúncias que devem ser feitas, né? Porque aqueles 2 seres passam a serem um só. Então tem que haver harmonia. Por isso o namoro. Por isso é que os jovens primeiro têm que passar um período namorando ali, ó, sabe? E esse período de namoro não é só de beijos, abraços, carícia, não. É de estudo. É um analisando o comportamento do outro. Porque se a menina quer casar porque quer sair de casa, porque a vontade dela é ir para balada, voltar 2, 3 da manhã e às vezes nem voltar, passar o final de semana na brincadeira, na molequeira, aí ela quer sair de casa, e aí na festa ela encontrou um sujeito bonitinho, bem arrumado, e acha que através daquele relacionamento ela vai conseguir a liberdade, acaba entrando numa situação muito mais grave. Porque na hora do namoro é tudo fácil, tudo legal, tudo bonito, né? Mas quando vai para a convivência, aí aquelas exigências anteriores dos pais, às vezes vêm de maneira muito mais bruta.
Porque o pai chega para a filha e diz, olha, 10 horas em casa. Se a filha chega às 11 horas, 2 da manhã, toma até umas burdoadazinhas, umas broncas, e as coisas no outro dia estão, né, entram no eixo, vai para a normalidade. O pai, porque sabe que tem que fazer um corretivo, não pode facilitar, não pode também exceder nesse corretivo, e a filha vai se conscientizar que o pai está querendo o melhor para ela. Então, no dia seguinte, é possível que as coisas já estejam normalizadas. Mas quando ela sai de casa, porque o pai não está permitindo que ela retorne 2, 3 horas da manhã, e ao casar-se ou morar junto de alguém com quem ela passou 20 anos, 25 anos sem ter nenhum tipo de conhecimento, e só passa a conhecer essa pessoa, né, quando sai de casa para morar com ela, né, e aí vê que ela não é aquele homem carinhoso de até então, não é aquele homem flexível, né, aquele homem compreensível, tolerante. E aí no dia que ela resolver sair com a amiga para voltar 8 da manhã, 8 da noite, o sujeito foi trabalhar, chegou 6 horas. Quando ela morava com os pais, chegava 10, 11 horas, 2 horas da manhã. Aí ela foi morar com o sujeito chega do trabalho às 6 horas, e ela foi beber, tomar uma cachaça lá com as amigas, e chega 8 horas da noite. Eu não falei 10 nem 2 da manhã, eu falei 8 horas da noite, 2 horas depois da chegada do marido. Pode ter certeza absoluta que em muitos casos o resultado vai ser de violência doméstica. De muita porrada, sabe? E aí não vai ter solução para o dia seguinte. Às vezes o dia seguinte nem chega, por conta do desfecho de feminicídio, né? Então, essa juventude tem que entender esse momento. Porque mulher nenhuma vai querer conviver com um homem vagabundo, que não dê para ela o que ela sempre teve. Homem também, nenhum vai querer viver com a mulher que saiu de casa para conviver com ele porque quer ficar na balada, é 2, 3 da manhã. As coisas têm que ser bem negociadas, né? O diálogo tem que prevalecer, para quando essa convivência acontecer, os problemas não existirem. E se eles surgirem, estarem mais fáceis de serem solucionados por conta justamente de um entendimento, né? De um diálogo havido anteriormente. Então os nossos jovens estão indo para relações sem ter emprego. Os nossos jovens não querem trabalhar. E o que é pior, não querem se preparar para o trabalho. Pensam que a vida inteira vai ser ali, sob a aba do pai. Com as mães, né, com os pais, sustentando, dando roupa, dando dinheiro, enfim. Então é preciso esse tipo de compreensão para que o jovem de hoje seja o adulto responsável de amanhã. Então é importante que nós tenhamos esse tipo de raciocínio para que no final a sociedade seja melhor. Muitos dos homicídios, dos feminicídios, muitas das violências que acontecem no lar, elas explodem como consequência de causas que deveriam ser evitadas. A menina evangélica e namora com um cachaceiro. Isso não vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde, isso vai explodir, né? O jovem evangélico aí namora com a menina que gosta de funk, que se veste como se fosse quenga, que tem um comportamento abusivo de mulher. Isso também não vai dar certo. A menina está ali sendo tratada com carinho, com respeito pelos pais, mas aí no namoro ela tem momentos de pancadaria. O namorado bate nela, xinga, estica o cabelo. Não vai dar certo. Tem coisas que mostram os sinais. Veja aí, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, os problemas que já aconteceram na tua vida. Faça um retrocesso, faça aí um retrocesso, uma rememorização dos fatos, que você vai ver que tudo que aconteceu teve causa e teve sinal. O sinal apareceu, né? As coisas estavam antevendo o que ocorreria. Fatores foram preponderantes para que aquilo tivesse aquele desfecho. Mas as coisas não acontecem de uma hora para outra. O homem não resolve bater na mulher de uma hora para outra, né? A mulher não decidiu ter uma mudança radical de comportamento de maneira impactante. Não, as coisas têm sinais lá atrás. Tem sinais, né? O menino vai para uma festa, chega lá, vê uma garota muito bonita,
vestindo roupas de quenga, de mulheres devassas, né? Ele é conservador, mas ele se apaixonou pelaquela forma sensual da mulher se vestir, pelo aquele sorriso carismático dela, criou nele um sentimento de paixão, e aí houve naquele momento reciprocidade, e eles partiram para uma relação, um mês depois estão morando juntos. Não vai dar certo, não tem como dar certo, é impossível dar certo. A menina está namorando com um rapaz que xinga a mãe dela, sabe? Que desrespeita a mãe dela, que trata a mãe dela como se fosse uma cadela. Não vai dar certo. Porque numa relação onde não haja respeito mútuo, não somente entre os casais, mas entre seus respectivos familiares, não tem tendência de acerto. Porque as coisas têm que estar no seu ambiente normal. As coisas têm que funcionar dentro de uma harmonia que a gente possa dizer assim, olha, tenho orgulho de ter fulano de tal como genro, tenho orgulho de ter fulano de tal como meu sogro, porque a relação não se restringe apenas ao casal. O casal traz consigo família. Agora imagine a menina ser casada com um rapaz que destrata a sua mãe, seu pai, que agride seus irmãos. Não tem como dar certo. Existem coisas que a separação é a melhor coisa que tem que acontecer numa relação conjugal. Não adianta querer insistir numa relação apodrecida, doentia, porque é degenerativa. Isso vai se agravando com o tempo. A relação que é ruim tem uma tendência de piorar, porque ela começou ruim. E tudo que começa ruim, muito dificilmente se conserta. Eu não creio em solução de problemas que são da causa. Então a causa é essa. A causa é o jovem que não quer ter uma capacitação profissional. A causa, muitas vezes, é a menina que também não aprendeu uma profissão e vai ficar dependente do marido, como foi o tempo todo dependente dos pais. O empoderamento feminino tem uma relação direta com a harmonia do casal, porque o casal é um para ajudar o outro, não é para ficar um dependendo do outro. Embora eu saiba que muitas domésticas, muitas mulheres que não trabalham no comércio, nos serviços, na agricultura, enfim, que trabalham em casa, muitas vezes ela trabalha muito mais do que a comerciária, muito mais do que a advogada, do que a bancária. Porque cuidar de casa, cuidar de criança é uma coisa exaustiva, complicada demais. Mas a mulher tem que ter a tua renda, a mulher não pode ficar dependendo somente do marido. O marido não pode viver somente porque é a mulher que sustenta. Gigolô não tem vida longa numa relação. Então existem coisas que têm causa, né? Se não tem emprego, é porque muitas vezes o candidato à vaga não se preparou, não se qualificou. Se não tem emprego, não tem por que casar, né? Mas se casou e ficou desempregado, tem que ter mais de uma profissão, que é para ter uma segunda alternativa, uma terceira alternativa para voltar ao mercado de trabalho. Então são coisas que são óbvias. Não tem o que discutir sobre esse assunto. Correto? Nós vamos a um breve intervalo. É coisa muito rápida, é um PLA e um PK. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas.
Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, já que começamos o programa falando de família, de jovens, eu quero terminar o programa hoje falando também de família. Existem valores que têm base no berço. Tem coisa que a gente aprende desde bebê, desde criança, a gente vai se acostumando com aquela forma, né, das mães nos educarem, nos criarem, e a gente vai se desenvolvendo, se tornando adulto, envelhecendo com conceitos, dogmas, preceitos, com posicionamentos que são muito relacionados ao bom comportamento, né, à religiosidade, ao cristianismo, ao bom senso, à boa conduta, né, bons costumes. Isso tudo são valores de família. Eu até digo que aquilo que a gente aprende através do professor está no campo da didática, mas a educação, né, é coisa de família, né? Porque o professor nos ensina aquilo que a gente precisa para nos desenvolvermos quanto cidadãos, mas a educação, né, é diferente. A educação é um contexto generalizado, é aquilo que a gente aprende na nossa criação, é aquilo que nossos pais, nossos avós, nossos irmãos vão acumulando de informação no nosso subconsciente. Aquilo entra na gente e aquilo fica incrustado de uma forma tão forte que muitas vezes a gente resiste aos encantos, né? Aos devaneios, aos cantos da sereia, porque quando você tem a base alicerçada naquilo que você aprendeu dos seus pais, né? Aí você, com certeza absoluta, vai ter um comportamento mais civilizado, mais disciplinado, mais harmonioso, mais respeitoso, porque são valores que foram colocados dentro de você por pessoas que foram seus ídolos, seus maiores amores, pessoas que forjaram em você um conceito de entendimento melhor da vida, porque lhes deram a vida. Então, aquelas coisas que a gente aprende em berço, que a gente aprende na mesa do jantar, do almoço, do café da manhã, tem uma importância muito grande para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento quanto cidadãos. E dentre as coisas que a gente cresce valorizando, por ter afinidade com conceitos de cidadania, mas sobretudo de respeitabilidade e convivência, sinergia com as pessoas, existe um fator que vem de berço, né? E que eu, por exemplo, carrego. Eu tenho 62 anos e até hoje isso acontece comigo, que é a coisa da benção, né? Parece uma coisa insignificante você pedir benção aos seus pais, aos seus tios, aos seus avós. Eu tenho 3 filhos e tenho 3 netos. Todos se dirigem a mim, né? Quando é pela manhã, eles não falam bom dia, avô, bom dia, pai, né? Eles falam benção, painho, benção, vovô. Primeiro benção, depois outras saudações. E pode parecer uma coisa pequena, pode parecer uma coisa insignificante, mas quando a gente pede benção ao pai, quando a gente pede benção ao tio, avô, a resposta invariavelmente é uma só. E olha só que magnitude, olha só que grandeza quando você ouve Deus te abençoe. Olha o que está em volta dessa resposta. Olha só a coisa, né, sinérgica, aquela coisa profunda de sentimento de amor. Deus te abençoe. Essa resposta, ela é divina. Essa resposta, ela é acalentadora. Mas, sobretudo, ela reforça essa minha convicção de que a base da sociedade é a família. E a família tem que ser harmoniosa.
A família tem que ser respeitosa, tem que ser corporativista. Meu irmão é meu sangue, meu pai é meu sangue, meus avós são meu sangue. E em torno desse sangue, nós temos que reverenciar valores familiares. E esses valores, às vezes, vêm com simbolismo. E eu acho que um dos maiores simbolismos dessa relação familiar é quando o filho, é quando o neto se dirige aos pais, aos avós, com a expressão bença painho, bença papai, bença pai, bença vovô. É de uma extraordinária fundamentação de vida, de entendimento humano. Quem entende dessa forma, com certeza absoluta, tem tudo para ser feliz, porque família é base, família é felicidade. Gente, nós estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos que sempre nos prestigiam com audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.